Olá, sejam bem-vindos ao canal O Povo, de Dias Dávila. Nesse vídeo será lançada a primeira parte do documentário Democracia, o Despertar de um Povo. O objetivo desse documentário é revelar a verdade ao povo a respeito das mentiras que políticos populistas nos fizeram acreditar por centenas de anos e mostrar para todos como as pessoas podem se unir e governar nossa cidade, nosso estado e nosso país diretamente, sem partidos políticos. Lembrem-se, democracia não é liberdade de expressão, de pensamento ou de imprensa, nem muito menos direito ao voto. Democracia é um governo feito exclusivamente por nós, pelo povo. Hoje vocês vão conhecer as origens da democracia e o que ela é de fato. Vocês verão passo a passo como a democracia se formou na natureza, desde os animais até os seres humanos, e como ela desapareceu e o porquê. Este documentário é baseado na obra Democracia Pura, escrita pelo professor e filósofo J. Vasconcelos. Se você quer se aprofundar mais nos estudos sobre a democracia, não perca tempo. Peça já seu exemplar, que já está na 8ª edição, no Facebook, pela página Movimento Democracia Pura. É gratuito e chegará em sua casa. Fique agora com a primeira parte do documentário Democracia, o Despertar de um Povo. E até breve. Constata-se que os primeiros passos na evolução dos animais, sujeitos a processos de aprendizagem e não dispondo assim do comportamento integralmente herdado, foram rumo à sociabilidade. Podemos verificar isso nos répteis anfíbios. Os crocodilos, por viverem em sociedade, obtiveram as vantagens na participação alimentar e na mais adequada dilaceração da presa, o que assegurou a sobrevivência da espécie, que remonta a mais de 200 milhões de anos, superando outros milhares de espécies, que sem contar com esses atributos sociais, foram por este ou aquele motivo extintas. Um avanço sociobiológico das sociedades animais gerou um elemento novo, a cooperação. Os indivíduos proporcionam alguma ajuda ao grupo. Com os cervos, enquanto alguns praticam o combate e outros se envolvem em disputa pelo acasalamento, um ou mais param de comer e se posicionam atentos para dar o alarme, caso haja aproximação de predadores. Observa-se que em várias espécies, como entre os leões, os chimpanzés, os golfinhos, a cooperação atinge maior extensão quando os membros contribuem para o grupo conseguir suas presas, auxiliam literalmente no planejamento, no ataque e no abate. A natureza desenvolveu mais um importante componente na vida social dos animais, o altruísmo, a ajuda determinada a membros do grupo em específicas situações. Os morcegos vampiros têm um sistema de altruísmo vinculado à alimentação, que concorre para garantir a sua sobrevivência. Esses mamíferos se alimentam de sangue e morrem se passar 2 dias sem alimento. O morcego vampiro que consegue a comida, ao chegar em seu refúgio, o compartilha com aqueles que por qualquer razão não se alimentaram. Há algumas espécies de aves e pássaros que alimentam filhotes sem serem os seus progenitores, cujo motivo os cientistas não descobriram ainda. Em uma fase posterior, a evolução dotou a sociedade dos animais mais desenvolvidos de uma nova caracterização, a solidariedade, a defesa indiscriminada dos outros membros do grupo, tal como defende a si próprio. Em muitos casos, essa ajuda significa até mesmo o risco da própria vida do ajudante em defesa do ajudado. Um predador veloz não hesita em atacar um gnu, mesmo que sua provável presa esteja em uma manada de centenas. É que os gnus, embora vivam em sociedade e sejam fortes, dispondo de chifres pontiagudos e coices vigorosos, não têm solidariedade e tornam-se presas fáceis.
Esses mesmos temíveis predadores, como os leões, não se atrevem a investir contra um babuíno que esteja em grupo, pois sabe que os outros do bando virão em defesa daquele animal atacado, o que constitui um risco terrível. A solidariedade existe no momento em que um indivíduo defende indistintamente qualquer membro do grupo, da mesma maneira que o faz a si próprio, de maneira natural, independente de comandos, sequências instintivas e condicionamentos, não visando nenhuma recompensa, e essa defesa pode se materializar no socorro, na alimentação, na proteção, no abrigo e no carinho. Mas a natureza já processava um avanço ainda maior. A sociedade sem chefia, sem poder sobre os indivíduos, sem hierarquia. Ninguém é escravo ou propriedade de outro. Todos são iguais, livres, exercendo funções e lideranças naturais de acordo com as suas tarefas, onde predomina a harmonia, paz, cooperação e ausência de violência. Foi então em sociedades como essas que começaram a vigorar conjuntamente a sociabilidade, a cooperação, a solidariedade, a inexistência de chefia. A ação se fundamenta nas funções naturais, sem posses das fontes sociais e dos indivíduos. Tudo se regra no bem-estar de todos, na tranquilidade, na livre vontade de cada um, quando jovens e quando velhos, quando filhotes e quando adultos, e mesmo quando doentes, não são expulsos e permanecem sempre integrados à sociedade. Todos se sentem em segurança e nenhum membro do grupo é abandonado. Reina a liberdade e a igualdade absoluta. Reina a democracia. Assim, em uma fase mais recente, e em uma escala evolutiva superior, começaram a surgir as primeiras sociedades humanas. É uma espécie que foi constituída com toda a precisão necessária para consolidar a união entre os membros, proporcionando cooperação e ajuda mútua, pois do contrário, estariam fadados à extinção, e não justificaria terem sido criados para viver em sociedade. Com o ser humano, nos parece que se tornaram maiores a sociabilidade e a solidariedade por conta da operacionalidade da inteligência social, o que significa a ampla vivência democrática de suas primeiras comunidades, muitas das quais tiveram a felicidade de atravessar dezenas de séculos com poder decisório, processando-se por toda a coletividade, e com o poder de levar esses procedimentos democráticos a outras regiões. Em conclusão, as sociedades humanas no seu início e por um bom tempo devem ter se regrado sob os princípios de sociabilidade, solidariedade, riqueza comunal, distribuição alimentar a todos, tarefas conforme as aptidões individuais e realizadas de forma espontânea, aprendizagem acessível a todos, ausência de hierarquia, chefia e distinções sociais. E nessas comunidades devem ter persistido por milhares de anos um clima de espontaneidade, fraternidade e igualdade a todos. Não antes de 10.000 anos atrás, ocorreram algumas mudanças nas sociedades humanas que alteraram o comportamento social e as atitudes individuais dos membros entre si, influenciando na organização política e social. Mudanças essas que foram o aumento populacional, novos ingredientes culturais,
conceitos e regras antinaturais, distinções sociais. A cultura não somente se enriquecia com o aumento de conhecimentos sobre técnicas e ferramentas, vestimentas e as coisas em geral, mas começaram a ter dúvidas sobre os fenômenos e as criações da natureza, como a noite, o sol, a lua, o raio, o vulcão e uma infinidade de mistérios que lhes pareciam estranhos e incompreensíveis, mas a cada dia necessitavam de uma justificativa. Juntamente com essas curiosidades sobre a natureza, apareciam também pessoas que manifestavam habilidades extrasensoriais e no manuseio de atividades iniciais de magia. Essas pessoas com alguma habilidade fora da conduta normal dos demais davam explicações sobre esses mistérios da natureza, vinculando-os com atos de magia, adivinhações, mas de algum modo ganharam a admiração das demais pessoas. Com o tempo, frutificaram os costumes de oferendas e venerações a se reportarem a essas pessoas especiais. Depois de um longo tempo, aos poucos, essas pessoas especiais começaram a solidificar proibições, tabus e castigos, discriminações sociais, isolamento de grupos, endeusamento de certas pessoas, repartições desiguais dos bens, punições cruéis, guerras, escravidão e etc. Essas pessoas especiais começaram a se sentir poderosas e glorificadas. Começaram a se sentirem como deuses. A partir de então, a democracia natural desaparecia e começava então a era dos monarcas, a monarquia e a oligarquia, a era dos reis e rainhas.